Olá pessoal, aqui é a Eduarda, eu tô aqui para falar com vocês os principais destaques do noticiário político e econômico da semana passada. Começando pelo cenário internacional, o principal destaque foram dados dos Estados Unidos. A gente teve divulgação do PIB do quarto trimestre e também divulgação do PCI, que é a medida preferida de inflação do Banco Central, referente ao mês de dezembro. O que a gente observa, é que o PIB por lá cresceu 2,9% acima das expectativas, que eram de 2,6%, um resultado, que veio então positivamente surpreendendo o mercado. No entanto, quando a gente olha a abertura, a gente observa que já teve uma redução do consumo das famílias e realmente esse dado já mostra a desaceleração em relação ao dado do PIB do terceiro trimestre, que veio com crescimento de 3,2%. Esse dado, em conjunto com o dado de inflação, o PCI, que foi divulgado, que veio com queda de 0,2% em linha com as expectativas de mercado, ele mostra, corrobora a nossa visão de que na próxima semana o Fed vai elevar as taxas de juros em 25 bips, ou seja, reduzir o ritmo de aperto monetário. No entanto, a taxa terminal deve continuar acima de 5% e deve permanecer nesse patamar ao longo do ano inteiro. Aqui no Brasil, a gente teve divulgação de dado de IPCA 15, foi o principal destaque. O dado veio com alta de 0,55, acima das expectativas, que eram de 0,51%. Quando a gente olha a abertura, a gente vê que teve alta principalmente no componente de comunicação e que essa alta acima das expectativas também veio em função de uma deflação menor do que o esperado no item de combustível. A gente continua esperando uma inflação de 6% nesse ano e nos próximos meses a inflação deve acelerar em função do aumento, reajuste de combustíveis que foi anunciado pela Petrobras. No cenário político, o destaque foi a viagem de Lula à Argentina e ao Uruguai. A gente teve aí bastante ruído com a criação, a possibilidade de criação de uma moeda em comum entre os dois países. Não tem nada confirmado, isso já foi ventilado anteriormente, mas foi aí o que causou mais ruído ao longo dessa semana. Conforme eu mencionei, não tem nada confirmado e nessa semana a gente deve ter aí a volta dos trabalhos no Congresso, então o cenário político deve ficar mais movimentado. Só lembrando, a gente tem eleições presidenciais, tanto na Câmara quanto no Senado, e as primeiras medidas de governo também devem ser enviadas, então a gente deve ter um noticiário político mais forte. Além disso, a gente tem a semana marcada por decisões de política monetária. Na quarta-feira, a gente vai ter decisão de taxa de juros aqui e também nos Estados Unidos. Já na quinta, é a vez de política monetária na zona do euro e no Reino Unido. Por fim, ao longo da semana, a gente também vai ter a divulgação de diversos dados de atividade, aqueles PMIs, tanto de serviço, manufatura, quanto o indicador composto. Então, a gente vai ter a divulgação para a China, para Estados Unidos, para a zona do euro e também para o Brasil. Bom, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima!